Muito bem, estamos dando continuidade ao nosso estudo. Louvamos a Deus porque chegamos até aqui no capítulo 4 do livro de Atos. E hoje nós vamos tentar concluir esse capítulo. Hoje é a segunda parte desse capítulo de Atos, ok? Então, no primeiro vídeo, na primeira parte ali do capítulo 4, nós estudamos até o verso 7 e agora nós estaremos dando sequência ali a partir do verso 8. Bom, do verso 8 até o verso 12 é a resposta de Pedro e João perante o Sinédrio. Lembra que no vídeo passado nós falamos, que Pedro e João estavam sendo interrogados porque eles haviam curado aquele aleijado que estava lá à porta do templo chamado Formosa. Então, por conta disso, Pedro e João, eles foram interrogados, perante aquele sinédrio, aquele conselho de 70 homens, mais o sumo sacerdote que presidia o grupo, e aquele conselho perguntou a Pedro e João em nome de quem ou com que autoridade eles estavam fazendo aquilo. Então agora nós vamos ver a resposta, ok? A resposta de Pedro e João. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele nunca estava vazio do Espírito Santo, Glórias a Deus por isso, cheio do Espírito Santo, disse àquele povo: visto que hoje somos interrogados acerca de um benefício que fizemos a um homem coxo, este que foi conhecido de todos vocês, de todo o povo de Israel, a qual o nome se chama Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, Pedro colocou a responsabilidade sobre eles que haviam crucificado Jesus Cristo, que foi morto, mas Deus o ressuscitou. Ele é a pedra que foi rejeitada. E aí, verso 12, ele faz uma pronúncia muito linda. Eu gosto muito desse texto, textos como esse, que fala assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então essa é a resposta, de Deus através de Pedro àquele conselho, aqueles homens, que eu falei no vídeo passado, que eles estavam mais interessados era na sua reputação, e nas suas ideologias do que com a obra de Deus. Por isso que eles perguntam que autoridade, sendo que eles eram autoridades, se consideravam autoridades. Então eles perguntam: que autoridade vocês estão fazendo isso, estão curando, estão pregando, se nós não demos, essa autoridade a vocês? Então eram homens preocupados com a sua posição social, com a sua reputação. E aí Pedro, ele dá essa resposta então a esses homens. Deixa eu fazer apenas frisar aqui, uma observação no verso 12. Essa pedra angular. O que é uma pedra angular? A pedra angular é aquela pedra que une duas paredes, ok? Verso 12, ele é a pedra, aquela pedra, ele faz essa referência a Jesus Cristo, Então, a pedra angular é aquela pedra que une duas paredes, no canto, no canto do edifício, mantendo-o estável, estabilizado, alicerçado. Então, Pedro, ele diz que o judeu rejeitou Jesus. Ele vai dizer que Pedro rejeitou Jesus. A gente tem alguns textos que replicam isso, Salmo 118, verso 22, depois você confere. Marcos 12, 10 e 1 Pedro 2, 7. Então, textos que evidenciam isso, que concretizam isso. Tá? Então, ele está dizendo que essa pedra foi rejeitada pelo judeu. Aí no verso 12, que é o texto que eu falei para vocês, que eu gosto muito dele, ele traz então o nome de Jesus para ser exaltado, dizendo que nenhum outro nome há dado entre os homens, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual o homem pode ser salvo. Nós podemos ser salvos. Infelizmente, há pessoas, tem muitas pessoas que reagem negativamente ao fato de não existir outro nome além de Jesus.
Porque tem pessoas que querem, que acham que tem que ter Jesus, que tem que ter outras pessoas com Jesus para serem intermediadores ou intermediadoras entre Deus e os homens, né? Mas isso não foi algo que a igreja decidiu, não foi algo que a igreja constituiu, foi o próprio Jesus que constituiu isso, né? Quando ele diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é essa obediência que nós damos à palavra de Deus, damos crédito, porque em nenhum outro nome é dado. Então, o que isso significa? Significa que Deus designou Jesus Cristo para ser Salvador da humanidade. E somente nele há salvação. Somente ele é o caminho para chegar até Deus. Então, não adianta as pessoas quererem colocar outras coisas para serem salvas juntos, para salvar elas junto com Jesus, porque Jesus ele é suficiente e ele mostra a sua suficiência para nós. Infelizmente, há pessoas que não aceitam esse tipo de coisa, tá? Mas vamos caminhar do verso 13 a 18. Sabendo que Pedro e João não tinham instrução, eram homens indoutos, né? Homens que vieram da pesca, homens iletrados, o Sinédrio ficou perplexo ao constatar, a verificar ali o progresso intelectual daqueles homens. Como que aqueles homens falavam, né? Com tanta ousadia, né? Com tanta intrepidez, colocando as palavras corretas, né? Como eu falei, eles estavam cheios do Espírito Santo, mas o homem comum, o homem natural, não entende essas coisas. E aí todo aquele sinédrio, né? Todo aquele tribunal ficou perplexo ao constatar isso, ao conferir. Então, essa convivência com Jesus conferiu àqueles homens uma inteligência, uma capacidade comunicativa muito grande, coisa que eles não entenderam, por isso ficaram perplexos, né? É o que está trazendo ali no verso 13 ao verso 18. Então, uma vida transformada por Jesus, ela convence as pessoas, ela mostra a diferença, ela mostra a transformação. Uma vida com Jesus. Hoje nós temos uma vida com Jesus, né? Jesus não precisa estar fisicamente como esteve com Pedro e João, mas nós podemos ter uma vida com Jesus, uma vida de íntima comunhão, uma vida ali consagrada aos pés de Jesus Cristo. Então é isso que nos dá uma transformação, é isso que vai nos fazer testemunhar para as pessoas, e as pessoas podem até ficar espantadas, né? Por quê? Porque a presença de Cristo, ela muda, ela transforma e ela convence as pessoas. Não é nós que convencemos, mas é o poder de Cristo, ok? Que habita em nós. E através disso é que as pessoas elas veem a transformação de Cristo. Então, embora as evidências fossem óbvias, né, e irrefutáveis, os líderes religiosos se recusavam a crer. E continuavam a fazer, sabe o quê? Continuavam a insistir, continuavam a querer suprimir a verdade. É o que acontece no verso 18, né? Verso 18. E chamando eles, ok? Aquele sinédrio chamou eles em particular e disseram que não falasse nem ensinassem no nome de Jesus. Então, eles não se convenceram, por mais que era irrefutável, né, o posicionamento deles, mas eles, cheios de si, querendo, né, ser a autoridade, eles chamam, né, e tentam suprimir essa verdade. E aí, novamente, vem Pedro com a resposta, né, no verso 19 e 20. Ele respondendo, porém, Pedro e João disseram: vós julgais ser assim, né? Vós julgais ser isso mesmo? Verso 20. Porque não podemos deixar de falar, né? Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Esse texto é o texto áureo da sociedade de homens, né? Nós usamos todos os nossos encontros. Faz muito tempo que não nos encontramos por causa da pandemia, mas em breve voltaremos.
Então, essa fala aqui de Pedro e João, essa demonstração de zelo pela causa de Deus, pela obra de Cristo, impulsionou Pedro e a João a dizer, não, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos quando andamos com Cristo. Nós vamos continuar falando sim. Né? Parece que eles se lembraram daquela passagem que Jesus fala, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então os homens estavam mandando eles se calarem, pararem de falar em nome de Jesus, mas eles falaram que não. A resposta dele foi não. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Cristo é o nosso mestre e nós vamos continuar. Eles estavam diante de um tribunal sendo questionado, né? Mas eles não se intimidaram. Eles queriam, né, continuar pregando as boas novas de Cristo, aquilo que contar, né? Contar aquilo que Cristo fez na vida deles. Então, por mais que aquele tribunal, né, questionasse, tentasse coibi-los, o amor que eles tinham por Cristo era muito maior. Né, muito maior para impulsioná-los a levar. Então, esse fervor e esse zelo de Pedro e João, né, pelo Senhor era tão forte que eles não podiam se calar. Não podiam se calar mesmo sentindo ameaças. Mesmo sendo ameaçados, eles não podiam se calar. Esse amor por Cristo era mais forte, era maior do que tudo. Né? Então, às vezes, nós não compartilhamos nossa fé com medo, por medo do nosso superior, por medo do nosso chefe, sei lá, tantas coisas que vêm, né, para nos fazerem, para nos colocar numa posição em que não queremos, não achamos ideal falar, né? Às vezes não falamos por medo de sermos rejeitados ou pela pessoa se sentir incomodada, né? Então, Pedro e João mostram que isso não deve fazer parte da nossa vida. Nós devemos falar sim do amor de Deus e tudo aquilo que Ele fez e realizou em nossa vida, através de nós, a vida das pessoas, ok? Nada pode nos calar. Então, se estamos assim, precisamos orar a Deus, pedir que nos dê ousadia, né? Pedir que Deus nos capacite, nos dê esse zelo, esse amor em pregar a palavra de Deus. Ele lembra, né, da promessa, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Precisamos lembrar dessa promessa de Cristo, ok? E assim nós confessaremos. E aí nós vamos entrar então para o verso 21. Verso 21 vai dizer assim, mas eles ainda ameaçaram mais, né? Continuaram ameaçando e deixaram ir, né? Deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus. Então, não tendo mais o que refutar, eles deixaram Pedro e João ir. Deixaram ir porque não tinha como, né? A obra de Deus não para, ninguém pode impedir, nada impede a obra de Deus, por mais que seja abaixo de ameaça, mas nada impede a obra de Cristo. Do verso 24 ao 30 é uma oração. Note que eles, depois vocês leem o texto, note como eles oravam. Então, né, eu pontuei aqui algumas coisas. Primeiro, eles louvam a Deus. Segundo, eles colocam o problema de forma específica e pedem ajuda. Né? Eles não pediram, olha só que interessante, eles não pediram que Deus removesse o problema. Eles não pediram que Deus removesse o problema. Mas pediram que o ajudasse. Então esse é o modelo. Né? Esse é o modelo que devemos seguir quando oramos. Deus pode retirar, mas frequentemente Ele permite o problema, tá? Ele permite o problema, é frequente isso, mas Ele nos dá o quê? Força, fé, coragem necessária para lidar com o problema. Então é isso que Deus faz. Né? E é esse o modelo de oração que nós devemos seguir. Glorificar a Deus por tudo que estamos passando,
adorá-lo, contar para Ele de forma específica aquilo que estamos necessitando, aquilo que estamos precisando, e não simplesmente pedir que livre, pedir que tire, mas pedir que Ele, que Deus, nos dê fé, nos dê coragem, nos dê força, perseverança para enfrentar. E assim Deus nos ajudará. Não deu para terminar. Nós vamos concluir esse capítulo no próximo vídeo. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, nosso próximo estudo.